podem sentar. Esta semana que passou, eu comecei a dar uma vasculhada na minha biblioteca e comecei a ver alguns livros antigos, há muito tempo não vistos, não lidos, e encontrei, dentre esses livros, um livro que eu testemunhei o momento em que ele foi escrito, vivi as circunstâncias e o ambiente em que ele foi escrito, e de uma maneira muito especial e próxima, eu e o reverendo Ariovaldo Ramos juntos. Foi um livro escrito pelo reverendo Caio Fábio no final da década de 80, que, segundo a observação de Ariovaldo naqueles dias, ainda diante dos originais, seria o promotor da maior revolução hermenêutica, isso é, de interpretação da Bíblia, que jamais alguém teria visto. E eu comecei a dedilhar esse livro e o coração começou a arder. E o título do livro é Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. E eu quero introduzir este sermão lendo alguma coisa que o Caio escreveu sobre Jesus. Ele diz assim: Jesus é a pessoa mais fascinante que já pisou o chão do planeta Terra. Sua vida é um milagre dinâmico, com voz, suor, altura e cor. Do berço à sepultura, ele é irrepetível. E esta sua irrepetibilidade se acentua mais ainda pelo fato de ter sido o único que venceu a morte, pondo nos lábios dos seus seguidores um canto de desdém para com ela. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus é o Filho do homem, é a flor que brotou entre os espinhos da civilização humana, é o sol que nunca se põe, é a lua que jamais mingua, é a primavera eterna da esperança, é o pão da vida, é a luz do mundo, é Deus com cara e carne de homem, é homem com natureza e coração de Deus. Segui-lo é seguir um novo, andar com ele é palmilhar caminhos nunca vistos, acompanhá-lo é aventurar-se a mergulhar no lago que aos olhos do viajante cansado era apenas uma miragem. O mundo no qual ele nos introduz apresenta visões jamais vistas, melodias e palavras nunca antes ouvidas, concepções e ideias que em tempo algum surpreenderam o coração humano. Seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Nada pode ser comparado à possibilidade de existir em Jesus. Aceitar seu convite é deixar-se transformar em metáforas vivas. A mente se torna repleta de ideias, como um rio povoado de cardumes. O coração abrasa-se como vulcão em erupção. Os pés adquirem a velocidade das gazelas e dos leopardos no encalço da presa. As mãos se transformam em garras que não ferem, mas curam. O olhar se converte em sol que ilumina recônditos escuros do coração, e os ouvidos metamorfoseiam em caracóis captores do som dos mares conturbados da experiência humana e da voz como a voz de muitas águas do Senhor da história. Andar com Jesus é fazer da vida uma liturgia e da liturgia vida. Em Cristo, existir é culto, e o corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A mente, um santuário que oferece culto inteligente. Na verdade, Jesus transforma a vida em sacramento. E então ele fala
sobre isso e conclui aqui dizendo: o conteúdo deste livro não é resultado de uma pesquisa exaustiva, nem rebuscados raciocínios. Eu estou transportando ao papel o que borbulha na alma. Todavia, no curso dele, várias opiniões e frases aparecerão entremeadas às minhas. Este é um projeto de vida para ser inserido no calendário da existência entre o novo nascimento e o céu. Amém. Deve ter sido numa manhã de sol brilhante, o que não é raro naquela região no norte de Israel, possivelmente com uma brisa que sopra de forma quase contínua no mar da Galileia, que esses fatos aconteceram. Jesus recém havia completado 30 anos de idade, ainda jovem, com o pulsar da vida no peito, dirige-se, quando recebe a notícia de que João Batista fora decapitado por confrontar o soberano, o rei, ele sai de Nazaré e instala-se às margens do mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum. E começa as suas caminhadas, não programadas, não agendadas, não ensaiadas, naturais, ebulientes como a vida, obedecendo aos impulsos do seu coração, no desempenho da vocação para a qual ele fora chamado. E numa dessas caminhadas ele cruza com um grupo de pescadores. E é aí que ele olha para aqueles homens e faz esse convite extraordinário: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homem. E diz a Bíblia que imediatamente eles o seguiram, deixando tudo. Mais adiante viu outros dois, Tiago e João, que eram irmãos, que estavam pescando. Repete o convite e eles o seguem. E começa ali um curso extraordinário de discipulado. Não havia método, não havia formalidade, não havia agenda, era a vida sendo vivida e o aprendizado se dava no exercício da vida. Não havia sequer um lugar, uma sala, uma casa, um salão. Ele nunca pediu uma sinagoga emprestada para isso, também não queria. Mas ele fez da vida a grande aula. Ele fez do Verbo encarnado, e ele poderia falar, porque ele era o Verbo de Deus, a palavra de Deus, mas ele resolve falar não de forma apenas oral, mas vivida, vivenciada. É a expressão exata da encarnação do Verbo, de alguém que vive o que fala, que pratica o que ensina. E por isso os homens diziam: nunca, jamais alguém falou como ele. Começa ali o desafio do discipulado. E eu sei que todos nós, e os que me veem pela internet, e que são cristãos que entregaram o coração a Jesus, sonham com essa caminhada de discípulo. Não apenas de espectador, não apenas de ser mais um no meio da multidão, não apenas de ser um frequentador, me permitam a expressão, um esquenta-banco, não apenas de ser um religioso mecânico programado, mas de ser alguém que começa a absorver como uma esponja na vida os valores que ele ensina, o caminho que ele trilha para que sejamos homens e mulheres à semelhança do Senhor Jesus. Amém? Nós não encontramos o Senhor preparando a equipe para uma aula. Eu tenho um amigo que é pastor em Santa Catarina, eu já o conheço há mais de 30 anos, é um pastor conhecido em Florianópolis, e ele dava aulas a grupos, e no final
fazia uma festa de formatura, dava um diploma a cada um e dizia: agora você é um discípulo. Que engano horroroso. O discipulado é contínuo, ele dura, esse curso dura enquanto a vida durar. Não há colação de grau. Não há um momento em que você se ponha numa cátedra para dizer: agora eu vou só ensinar, porque a maravilha do ensino é que ele também é aprendizado. À medida que nós pregamos, aprendemos. À medida que nós ensinamos, aprendemos. A coisa torna-se como um bumerangue, o que vai, volta. Se vai graça, vem graça. Se vai amor, vem amor. Se vai juízo, vem juízo. E é isso que o Senhor nos ensina. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã 5 passos fundamentais que foram vividos por esse grupo que com ele andou durante 3 anos e que é o caminho para qualquer um de nós, bispo, arcebispo, patriarca, pastor, presbítero, diácono, ministro, acólito, membro, seja quem for, o caminho é este. E por isso muitos desistem, porque não aguentam as demandas da vida com o Senhor. Tudo começa com um chamado. Olha aqui, se você uniu-se à igreja porque um pregador o convenceu, é apenas uma adesão. Se você uniu-se à igreja porque o Espírito Santo o convenceu, você é um cristão. O que gera um cristão não é o poder de convencimento, mas é ter ouvidos para ouvir a voz daquele que o chama. Venham após mim. Venham comigo. E diz a Bíblia que eles largam tudo. Eles eram empresários do ramo de pesca. Eles possuíam barcos, mas o chamado, a voz foi tão convincente, tão profunda, tão divina, penetra de tal forma no coração, na alma, que diz o texto que imediatamente eles largam tudo, deixam tudo e seguem aquele jovem de 30 anos, desconhecido, que apareceu ali com um projeto de reino que eles nunca haviam ouvido falar. O primeiro passo é o passo da festa. Eles andam com Jesus, aí Jesus começa. A primeira coisa que faz é transformar água em vinho na festa de casamento. Quem sabe um deles disse: esse é o cara. Já gostei. Talvez até dissesse: achei bom. Começou transformando água em vinho, com esse eu vou. Quem sabe mais na frente ele transforma a água em outra coisa, em algo mais forte. É festa. Mais adiante começam os milagres. É um leproso curado, é a multiplicação de pães e peixes para alimentar uma multidão, é a ressurreição de mortos, é triunfo, é glória. São endemoniados sendo libertos, e eles começam a viver essa ideia triunfalista do reino de Deus, e dizem: sabe de uma coisa, o caminho é esse mesmo, é com esse que eu vou. É só vitória, é só decreto, é só determinação. Ele manda e acontece, ele ordena e a natureza obedece. O homem falou com o mar, falou com o vento, as coisas se acomodaram. Dirige-se a um cadáver, já há 4 dias em estado de putrefação, e o homem ouve e ressuscita, para o enterro, à porta de Naim, e levanta o arrimo de família de uma pobre viúva e o traz de volta à vida, destrava as pernas de paralíticos que nunca andaram, abre os olhos de cegos de nascença. Isso é que é bom, e é com ele que eu vou. É festa, é alegria, é vitória, é sucesso. Amém? Esse é o primeiro momento. E não há registro de nenhum deles triste enquanto isso acontece. É a fase da celebração no discipulado. É a fase em que se segue Jesus, porque ele gloriosamente tem coisas
maravilhosas para distribuir, para fazer e para realizar. A segunda fase é aquela fase quando ele está no Monte Tabor e ele faz aos seus discípulos a pergunta: quem é que as pessoas dizem que eu sou? E eles começam a responder. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és algum dos profetas. E ele afunila a questão e pergunta: e vocês? Quem sou eu para vocês? E Pedro pula, salta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Mas logo em seguida, no verso seguinte, ele começa a falar sobre a sombra da cruz. É a primeira hora e a primeira vez que ele faz menção da cruz. Até agora era só festa, cura, ressurreição, libertação, milagres extraordinários, transformação de água em vinho, multiplicação de pães e peixes. Até agora o discipulado era motivo para regozijo, quando nesse momento ele dá um segundo passo e introduz esse assunto que pega todos de surpresa. Tanto é que Pedro olha e diz: isso de modo nenhum vai te acontecer. Imagine. Pedro olha para ele e diz: sabe quando é que isso vai acontecer? Quando me matarem. Eu vou defender o Senhor com minha vida. Tem que pisar no meu cadáver. Acho que Pedro, se fosse no linguajar de hoje, teria dito: o senhor está deprimido. O senhor precisa tomar alguma coisa. Que Messias deprimido é esse? Sabe por quê? Porque até então o discipulado era uma zona de conforto, de alegria, de júbilo, de celebração, de glorificação. Era uma festa. Todo mundo achava bom. Ele agora começa suavemente a introduzir a ideia do sacrifício e a sombra do Calvário começa a pairar sobre o grupo e a preocupação começa. Há um mal-estar, há uma decepção velada, que somente Pedro, pelo temperamento impulsivo, tem coragem de externar. Eu acredito que aí muitos já começaram a refletir: não é tão bom como eu pensava. Eu achava que esse negócio era uma loteria. Eu achava que isso aqui era só coisa boa. Mas diante disso, quando eles descem um Monte Tabor, e nessa última viagem a Israel, nós estivemos no mirante de onde eu pude mirar o Tabor. Enquanto olhava o Tabor no horizonte, eu lembrava dessas conversas e desses diálogos. Aí vem o terceiro momento, que já é mais agudo. É o momento do Getsêmani. O Getsêmani é o lugar da dor, do conflito, do ponto de tensão, do cálice que ele deseja que seja passado. É a hora da decisão suprema, de todas as rupturas que se pode fazer na vida como discípulo. O Getsêmani é o 880, o tudo ou nada, ou vai ou racha, ou é para frente ou para trás, ou seguimos ou voltamos. O quarto passo é a cruz, é o Calvário, é a dor, é a humilhação, é ser enxovalhado, é ser transformado em palhaço, é ser coroado de espinhos, é ser o retrato da derrota do ponto de vista humano, é ser a imagem do fracasso, de todas as dores. Quem olhasse para ele com olhos humanos diria: Deus me livre de andar assim. A cruz é o lugar da humilhação, do desespero e da morte, e também do desprezo. E finalmente, o sepulcro vazio, que é a hora da glória e da ressurreição. Eu quero contextualizar isso com vocês rapidamente. Na nossa vida, quando nós nos decidimos, ouvimos a voz e começamos, tudo é festa. Se eu dissesse assim, essa semana
nós vamos ter culto todo dia, das 5 da manhã às 10 da noite, muitos estariam. Se eu dissesse, vamos orar por gente doente e Jesus vai curar, porque Ele cura, isso aqui ia ficar abarrotado. Por isso que virou indústria. Se eu dissesse, durante essa semana, nós vamos distribuir socorro material, ajudar, muitos correriam para cá. A primeira fase do andar com Jesus é essa fase de deslumbramento, de glória, de louvor, de alegria, a sensação de que dali para frente nada mais vai acontecer, de que nós estamos imunizados, vacinados, protegidos, blindados contra sofrimento e contra dor. E aí, para onde Ele vai, nós vamos. É quando Ele começa a transformar as águas da nossa vida em saboroso vinho. É quando Ele começa a destravar a paralisia espiritual. É quando Ele começa a ressuscitar coisas que nós já dávamos como mortas e encerradas. Mas aí vem um segundo momento para todos nós. É quando começa a ser projetada sobre a nossa vida a sombra da cruz. Quando as nuvens começam a erguer-se no horizonte. Quando o clima muda e você começa a sentir o frio produzido por um vento sul, que às vezes é o prenúncio de dias escuros e chuvosos. Eu lembro quando eu morava em Porto Alegre e eu saía do meu apartamento para pegar um ônibus a uns 500 metros de distância, na época de inverno, quando soprava o minuano, era de doer, era de chorar. Há momentos na vida em que sopra o minuano, em que parece que um interruptor foi acionado e as coisas começam a desandar, a dar para trás, e você começa a viver sensações, presságios, a viver imaginações, a ler coisas que até então não lia, e a ter a percepção de que algo vai acontecer. É quando a sombra da cruz começa a tirar o conforto humano do discipulado. Aquilo que parecia trono, para sempre vira cruz. Aquilo que parecia festa, às vezes transforma-se em choro. É um estágio, é o segundo estágio, para que não haja ilusões, para que haja verdade. E é nesse estágio que muitos desistem, não suportam, não aguentam. Aqueles que olham para Jesus apenas como promotor de festa, como promotor. Aqueles que olham para Jesus apenas como um diretor de eventos. Aqueles que olham para Jesus apenas como um capitalizador de sucesso. Aqueles que olham para a vida cristã, para a caminhada com Jesus, apenas como uma varinha mágica de abracadabra que transforma a desgraça em vitória, começam a desistir e a assumir ares de depressão quando a sombra da cruz aparece na vida. É aí que fica o discurso e desaparece a vida. O palavreado continua. Se ouve o indivíduo falar, diz, esse é de Deus, mas olha para a vida, diz misericórdia. É o filtro. E chega na nossa vida o terceiro momento, que é o Getsêmani. É aquela hora do conflito na alma, as lutas que tiram sono, que trazem a insônia, que faz a noite longa. São aquelas lutas mentais, psicológicas, que atormentam, vou, não vou, faço, não faço, digo, não digo, destruo, não destruo, cobro, não cobro, obedeço, desobedeço. E foi nessa hora que ele suou gotas de sangue, o suor transformou-se em gotas de sangue, hoje fato cientificamente comprovado, sobejamente comprovado. É a hora da decisão. O Getsêmani é o ponto crucial. O Getsêmani, nós estivemos lá, é aquele jardim onde a última decisão é tomada. Pai, se possível,
passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. O Getsêmani é onde eu me rendo ou eu assumo. É o lugar onde eu digo a Deus, deixa comigo, ou eu digo, seja feita a tua vontade. É o lugar onde eu digo a Deus, vai ser como eu quero, ou eu digo, seja feita a tua vontade, seja feito como tu queres. O Getsêmani é o ponto crucial, e até aí o problema não é físico, é mental, psicológico, emocional. É a luta instalada na cabeça, no coração. É a luta para se tomar a decisão entre destruir ou poupar, entre envergonhar ou perdoar. É a luta para se tomar a decisão entre atropelar, passar por cima, olhar para si e dizer, eu tenho todo o poder e agora eu vou fazer como eu quero, ou então humilhar-se rosto no pó e dizer, seja feita a tua vontade. Eu tenho todas as armas para fazer o que eu sei, gosto e fiz a vida inteira. Estou suando sangue. A dor é indescritível. A agonia. Por isso que Getsêmani significa prensa. É onde as olivas, as azeitonas eram prensadas para que fosse produzido o azeite de oliva. É o lugar onde se é espremido. É o lugar onde as impurezas são retiradas. É o lugar final da bifurcação do discípulo, do discipulado. É onde ele diz, ou deixa comigo, ou assume a minha vida. É a hora em que nós, diante das lutas da vida, das decepções, das tristezas, das agruras, das traições, das vergonhas, das humilhações, das falências, das rupturas, de todas as vergonhas que se pode passar dentro da própria comunidade chamada igreja, é a hora em que você olha para tudo isso, em que você é vitimizado, vitimizada, espremido, espremida, caluniado, caluniada, envergonhado, envergonhada, e você diz, eu não aguento. Ainda que não sue sangue do ponto de vista biológico, mas a alma sangra. Mas é a hora em que o discípulo verdadeiro se afirma. Se possível, passa porque está doendo. Quando Jesus diz isso, é porque o negócio era muito sério. A gente hoje fala isso assim de uma forma tão banal, en passant. Mas para o Senhor Jesus orar e dizer se possível, é porque a coisa era séria. E ele encerra esse momento dizendo, seja feita a tua vontade. É nessa hora que os fatos desencadeiam. É nessa hora que alguns fogem. É nessa hora que Judas trai. É nessa hora em que ele opta pela obediência, porque o caminho do discípulo é um caminho de obediência, não é uma formatação, porque se eu quiser formatar, eu vou fazer de você meu discípulo, e eu não posso fazer isso, porque minha função é fazer de você discípulo dele. Eu não posso me construir em você. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu creio, é o que a palavra diz, para que no fim de tudo eu possa apresentar o meu rebanho a Deus, dizendo, eles foram formados à tua imagem, à tua semelhança, e foram construídos segundo o teu caráter. Acaba Getsêmani e vem o quinto passo, que é a cruz. Agora é a humilhação, é a dor, é o desprezo, é a morte. Aqueles discípulos que tinham na mente a construção de uma vitória retumbante, de uma glória humana, não suportam. E olha aqui, todos fugiram, à exceção de João. Judas trai,
Judas troca Jesus por um bom negócio. É aquele indivíduo que diz: olha, eu sou cristão, mas o negócio é muito bom. Se eu não fizer agora, eu não vou ter outra chance. E aí vende o Senhor. Pedro já havia ficado. Ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Só vão te pegar se passarem por cima do meu cadáver. Foi o primeiro que correu. Marcos estava coberto com um lençol e o pavor foi tão grande que ele foge nu. Passa pelas ruas, desesperado, quando o projeto que ele imaginava de vida cristã é desarmado e destruído, ele foge nu. Só fica João dos homens. Agora, olha aqui para mim. Mateus, Marcos e Lucas, os três falaram do que Jesus fez. Curas, milagres. João foi o único que falou de quem Jesus era. Os outros formavam aquele grupo que se impressionavam com os atos, milagres, e descreveram de forma santa as ações. E João foi aquele que disse mais ou menos assim: eu não estou interessado no que ele faz, eu quero é saber quem ele é. É como se João dissesse: se ele não fizer nada, eu quero. Se ele não curar ninguém, não ressuscitar ninguém, não abençoar ninguém, ainda assim, a personalidade, o caráter é tão fascinante que eu quero. Reverendo Antônio Elias dizia: Senhor Deus, Tu és o Senhor do universo, Tu podes fazer qualquer coisa no universo, mas há uma coisa que Tu não podes fazer: é alguém mais lindo do que Jesus Cristo. Caráter, mansidão. Quem corre atrás de bênçãos, em algum momento vai ter vontade de desistir. Quem anda com Ele, pelo que Ele é, enfrenta a morte e vence, em nome do Senhor. A cruz é o momento que o ego morre. O Otmani, que foi um santo de Deus que morreu nas prisões da China por pregar o Evangelho, ele dizia: o sangue de Jesus trata com o que eu fui, está resolvido. A cruz trata com o que eu sou. É ali que eu morro. É ali que meu ego começa a morrer. Ele dói. O ego não morre sem dor, sem reclamar, sem agonia, sem desespero. Mas é aí que surge o que o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vive, morri. O homem natural não entende essa linguagem, e ele diz: mas Cristo vive em mim. É ele que diz: Cristo em vós, esperança da glória. É ele quem diz: de nada tenho a minha vida por preciosa, desde que cumpra o ministério para o qual fui chamado. São aqueles que chegam à cruz e morrem. Morrem para si, morrem para os interesses humanos, morrem para o egoísmo, morrem para a egolatria, que é pior do que o egoísmo. É aquele indivíduo que se louva a ele mesmo. Quando ninguém elogia, ele se elogia. Eu conheci eu tenho a impressão que Carmen conheceu um rapaz lá em Porto Alegre, que ele ficava no espelho se admirando e dizendo: é muito bonito. Um dia ele procurou o reverendo Moisés Cavalheiro e contou essa história. Aí ele disse: é que eu ouço, pastor, uma vozinha dizendo que eu sou lindo. Moisés disse: tenha cuidado, que essa voz falou muito lá no Éden. É o pai da mentira, meu filho. A coisa mais difícil de morrer é o ego. Porque a morte do ego implica na destruição do orgulho, da vaidade, da soberba, do eu posso, do eu faço, do comigo ninguém pode.
de você vai ver. A cruz é onde esse eu morre. E não há religião que faça isso, nem mesmo o budismo com a negação do eu. Só quem se curva ao pé da cruz e diz: seja feita a tua vontade. Está doendo. Já não tenho lágrimas para chorar, já sequei. As lágrimas sumiram, meu rosto está curtido, o coração dispara, mas no meio de tudo isso ainda tenho a certeza: morra eu e vivas tu em mim. Aleluia. Tudo isso termina onde? Na ressurreição. A obediência começa na vocação. Por isso ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vocês não me amaram, eu amei vocês primeiro. A vida cristã começa quando no coração se ouve a voz: venham após mim, sigam comigo. Não é convite para regrinha de religião, não pode isso, não pega aqui, não toca ali, não senta, não come. Outro dia me perguntaram: pode comer isso? Eu digo: com ação de graças, coma. Tenha cuidado só com a saúde. O apóstolo Paulo diz: quem come carne, não despreze o que não come não julga o que come, porque com ações de graças tudo é bem-vindo. O discípulo é livre. O discipulado passa pelos primeiros sinais da sombra da cruz. Passa pela prensa do Getsêmani, que é onde muitos desistem. É sair da zona de conforto e passa pela rendição e morte ao pé da cruz, para desembocar, desaguar, como cataratas do Iguaçu, na glória da ressurreição. Por isso ele diz: se alguém quer. E o Caio termina esse livro dizendo assim: a maior ambição da minha vida é fazer jus ao signo do discipulado. Amo o seu modelo existencial, psicológico, político e comportamental. Amo até mesmo as controvérsias às quais se está sujeito vivendo esse projeto de vida. Ser discípulo, diz ele, é ser feliz em meio aos perigos da jornada. É ser o divisor das uniões ilícitas, o desestabilizador de pactos espúrios, o catalisador dos segregados, o amante fraterno dos repudiados. Ser discípulo é somente como se pode ser gente sem que se sinta pertencer a uma casta superior. A superioridade do discípulo é ser servo. A liberdade do discípulo é ser escravo da lei da liberdade. E sua escravidão é ser livre para obedecer ao amor e à santidade. E a última frase dele é: eu quero ser discípulo. Você quer ser discípulo? Vá sem ilusão. A glória é lá. Aqui o caminho é estreito. Quer ser discípulo? Saiba que nunca vai chegar o dia em que você vai dizer: estou formado, estou pronto. Esse amigo meu de Santa Catarina escreveu um livro sobre 4 ou 5 passos para ser discípulo. Eu disse a ele: isso está parecendo manual de eletrodoméstico. O indivíduo perguntou ao pastor Caio: quantos passos eu devo dar para Jesus? Ele disse: não sei a que distância você está. Essas coisinhas, essas receitas pré-fabricadas, que a pessoa obedece como se aquilo fosse mágica e depois não funciona, ao invés de achar ruim com a receita, achar ruim com Deus. Foram 3 anos de caminhada. Finalizando. Isso foi completado quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Depois de 3 anos de discipulado, um vendeu, o outro negou, 9 fugiram,
Mas quando vem o Pentecostes e o Espírito é derramado, junta a palavra aprendida com o Espírito de Deus, o Espírito viabiliza, o Espírito vivifica, o Espírito mobiliza, o Espírito faz com que o que foi visto e aprendido agora se transforme em vida. E eles acordam Jerusalém numa madrugada, a cidade diz, estão bêbados, eles dizem não. E só naquela noite o Pedro, que era covarde, leva 3.000 a conhecerem Jesus e são batizados para a honra e glória do Senhor. O discipulado não passa, queridos, por essa ideia que muitos têm de literalismo. A Bíblia, olha aqui, é um livro de princípios. Os princípios são eternos, os contextos não. Aí você pega o texto que diz assim, que Jesus nunca teve uma casa. Então discípulo não pode ter casa. É assim? Os literalistas fazem isso. Eles não percebem que o que Deus está comunicando são princípios que valem para qualquer sociedade, para qualquer época, para qualquer contexto, desprezando os contextos daquela época, trazendo os princípios para hoje e encaixando no mundo onde nós vivemos. Essa é a glória de se andar com Jesus. Nós vamos cantar um louvor. Vamos ficar em pé. Eu só peço a Deus que o que eu vivi, o que eu revivi lendo esse livro, aconteça no seu coração. Porque Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. Vamos repetir? Quem comigo não ajunta, espalha. Deu a vida, mas nunca negociou. Confrontou o rei, quando chamou Herodes de raposa. Denunciou, amparou, acolheu e disse: se alguém quer vir após mim, venha, mas negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e morra. Ou você agrada a Deus ou ao ego. Agora dói, prepare-se porque dói. Mas eu quero, enquanto nós cantamos, convidar aqui à frente. E se não for suficiente aí pelos corredores, aquele gesto de quem hoje de manhã, de coração, diz: eu quero ser discípulo. Eu quero ser discípula. Moisés Cavalheira dizia: se você quer seguir Jesus, prepare-se. Ele vai para os confins da terra. Agora, tenha certeza de uma coisa: Jesus é melhor. Ter sucesso é bom? É, mas Jesus é melhor. Ter dinheiro é bom? É, mas Jesus é melhor. Ter saúde é bom? Claro, mas Jesus é melhor. Ter poder na terra é bom? É, mas Jesus é melhor. Ter cargos é bom? É, mas Jesus é melhor. E é o que nós vamos cantar. E aqueles que no coração têm essa vontade, esse sonho, esse desejo: eu quero ser discípulo, venham para cá. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Jesus é melhor sim que